Ok, vamos embora continuar aí nessa nossa série. E eu tinha falado um pouquinho sobre tudo começa na mente, e no domingo passado eu estou falando sobre tomar cuidado para que eu e você não caiamos numa disposição mental reprovável. Eu não quero falar de um conteúdo do mundo, porque as pessoas não conhecem a Deus e pensam o que querem. Elas creem no que querem, ok? Então não tem verdade, é pior ainda. Mas o inferno pode contaminar a minha e a sua mentalidade, para termos uma disposição reprovável, que não está em linha com a verdade. Todo pensamento que surge na tua vida que não está em linha com a verdade, nós temos que tomar cuidado. Temos que discernir isso, e quinta-feira eu estava falando da importância de sermos cheios do Espírito Santo, manter essa chama acesa, para que eu possa reconhecer aquilo que não é verdadeiro. E muitas vezes nós pensamos aquilo que não é verdadeiro a respeito de várias situações da nossa vida. Tome cuidado, ok? E nós temos que discernir e começar a cortar isso antes que cresça. Ele não pode criar raiz, senão fica difícil tirar. E eu li alguns textos com vocês, e eu vou começar. Eu já tinha lido Romanos capítulo 8, eu quero agora começar de Romanos, e daí a gente vai chegar. Eu vou adiantar aqui um pouquinho, para a gente começar a ler de novo essa passagem super importante. Romanos capítulo 1, verso 8. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, gente. Olha, gente, o poder da palavra em te abençoar e encher o teu coração é fantástico. Que cada vez mais o Espírito Santo possa colocar em você fome e sede da palavra. Ok? Ele vai colocar, se você pedir, ele vai colocar. E é óbvio que nós colaboramos com isso, né? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que rejeitam a verdade pela injustiça. Ou seja, eu coloquei algo aqui nas minhas anotações, que a pessoa troca. Ela troca o que é falso, ela troca o que é enganoso pelo verdadeiro. Ok? Então veja, no verso 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, à impureza moral, pelas concupiscências do seu próprio coração. Então vai formando uma mentalidade que abraça os desejos da carne. Então no verso 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, gente. No verso 26, eu já tinha comentado, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das suas relações íntimas, contrário à natureza de Deus. Da mesma forma, os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens. Veja, gente, a perversão da mentalidade, é o que está sendo falado. Está bem claro isso. Agora veja o 28. E por haverem desprezado, Paulo está reforçando aquilo que nós lemos lá no primeiro verso, no verso 18. Então, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Veja, gente, no final da história é isso. Olhem para mim. Seria legal você pegar, se você ama a palavra de Deus e tem assistido, tem anotado, para você meditar isso, assista as reuniões que eu venho fazendo no Recreio. Porque eu estou fazendo uma série também bem semelhante e tem tudo a ver, falando sobre mudança na direção certa. Esse é o nome da série, na direção certa. Para que eu ande na direção certa, eu tenho que pensar certo, gente. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque no final da história, Paulo está dizendo, olha a prática deles, olha as práticas que eles realizam, são destrutivas. Nós vamos ler agora um pouquinho daquilo que Paulo escreveu. Mas essas práticas nada mais são do que o resultado de uma mentalidade. Você é aquilo que você pensa que você é. Anote isso, porque é assim mesmo. E o inferno, ele tenta de todas as formas, cara, imprimir alguma coisa em nós. Então, se o inferno vem com toda forma de pensamento para te desvalorizar, a gente vai pensar assim, eu não tenho valor, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não tenho oportunidade, a minha vida é assim e tal. Ele está massacrando você a pensar de maneira errada, porque você tem valor. Você tem valor. Chega. Vocês são animados, hein?
Você entende que você tem valor? Senão Jesus não morreria por você. Pela humanidade, pela paixão dele, obra-prima da sua criação. O que é isso, hein? Mas isso não é para encher o nosso coração de orgulho e soberba e achar que a gente é melhor que as pessoas. Mas é para você tomar posse da tua identidade. Você não é um derrotado porque você enfrenta problemas. Você não é um fracassado porque alguma coisa não deu certo. É uma lição que eu aprendi. Quem está dormindo, diga aleluia. Isso aí, isso aí. Vai pegando o que eu estou falando, gente. Ok? Que isso acontece todo dia. O inferno está tentando construir em mim e em você uma mentalidade. E se eu abraço essa mentalidade, gente, eu vou acabar agindo dessa forma. Não tem como eu ser diferente da minha mentalidade em termos práticos, em termos de comportamento, em termos de atitude, em termos de fazer escolhas, tomar decisões. Pessoal que assiste aí na internet, vamos embora! Esse ano vai ser diferente, 2025. Vamos embora montar uma mentalidade aí saudável, firme, forte em Deus. Mas o seu comportamento vai mudar, as coisas vão mudar, gente. O que falta no ser humano é ter a mentalidade própria para ele se comportar de maneira própria e não dessa maneira da qual Paulo vem falando, a disposição reprovável da mente. E ele começa a citar, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores. O que mais? Caluniadores, mentirosos, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, meu Deus. Inventores de males, desobedientes aos pais. Olha os filhos aí, hein? Olha o espírito de rebeldia que está no nosso meio, gente. Não abraça essa mentalidade. E aí, no verso número, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles, disse Paulo, a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas o que eles fazem? Aprovam, quem também está fazendo. Meu Deus, é uma das passagens mais tremendas do apóstolo Paulo, gente. Para descrever um homem com uma mentalidade reprovável. E não abraça a mentalidade da verdade. E o inferno, ele tenta todos os dias trabalhar na nossa mentalidade. Para não permitir que a verdade governe a nossa forma de pensar. Então nós precisamos aprender a andar com Deus na capacitação do Espírito Santo como novas criaturas. No recreio eu estava falando sobre andar na direção certa. Eu falei, gente, básico do básico. Nós somos cristãos, nós temos que aprender a caminhar com Deus. Aprender a caminhar com Deus. Há uma diferença aí entre ovelhas e bodes. A própria palavra fala nisso, de citar e separar. Tem um vídeo na internet, eu não vou botar hoje não, mas no domingo que vem eu trago. Só para passar um pouquinho das diferenças, né? Principalmente de comportamento. Por que o bode tem um comportamento diferente da ovelha? Pastor Hélio, básico, um é ovelha, outro é bode. Então eu quero te falar, você não é bode, nem eu. Fala para o teu irmão, não, você é bode não. Nós somos ovelhas. Porque é uma natureza, é uma questão de natureza. O cachorro não mia. A vaca não late. Você é uma nova criatura. Tem outra mentalidade. Mas gente, eu tenho que ser consciente disso. Ah, pastor, mas isso aí mexe muito comigo. Eu tenho umas ideias, eu tenho uns pensamentos e tal. Cara, tem que morrer. Fala para o teu irmão, morre. Porque não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é a razão, não é a minha plataforma de raciocínio. Eu montei aqui o que eu quero. Não é assim, gente. No final da história, nós somos construídos pelas sementes que depositamos no solo. Nós vamos colher o quê no final da nossa vida? Então eu preciso hoje aprender a plantar de maneira própria. Simples, hein? Pastor, ele troca o disco. Nem tem mais disco. Long play, não tem mais. Você quer ser uma pessoa diferente?
Só a Érica gostou da ideia. Então é o seguinte, pense diferente. E muitas vezes, para pensar como Deus pede, eu tenho que anular a minha forma de pensar. As minhas astrologias, as minhas razões, os porquês que eu sou assim. Sabiam disso? Então a verdade, ela sempre bate na nossa porta, mostrando a necessidade, olhem para mim, de transformação. Se eu não mudo a minha maneira de me comportar, eu vou ter vários problemas. Ontem eu estava falando um pouquinho aqui no nosso Somos Um, aqui foi maravilhoso, aí, muitos casais aqui, foi um sábado maravilhoso. Se eu não mudo a minha maneira de pensar, eu não vou me comportar de maneira própria. É por isso que as pessoas têm problemas de relacionamento, principalmente dentro do casamento. Tem que mudar. E a palavra sempre vai nos confrontar. Mas deixa ela confrontar e se entrega. O segredo é se entregar. Ah, tá bom, eu vou. Isso. Não, mas eu não estou querendo. Não, mas Deus não está querendo saber disso aí não. Ele está querendo verdadeiramente entrega. Ok? Aí você vai ver, você começa a colher os resultados disso aí. Estão entendendo, gente? Então existe uma inclinação contínua, eu tinha falado isso, eu tinha terminado aqui, vamos embora continuar. Ela é contínua, tá? Do homem de considerar os seus pensamentos. Eu penso assim. Sou eu que penso assim, o suficiente, um pensamento seguro, suficiente para dirigir a minha vida, governar a minha vida. Mas eu vou tomando decisões, eu quero fazer dessa maneira, aquilo outro e tal. Deixa Deus colocar a mão nisso, rapaz. O melhor pensamento vem do céu. O primeiro nunca é de Deus. Você está debaixo de uma pressão, toma cuidado. Porque essa pressão vai te falar de tudo, menos a verdade. E o inferno vai aproveitar essa pressão para dizer, você tem razão, fizeram contigo, isso, aquilo, outro, é melhor você cortar a relação, isso aí e tal, é seu direito, cara. Você foi injustiçado, bora fazer o que você tem que fazer. É o inferno falando contigo. Vou repetir, é o inferno. Está todo mundo calado, olha só. Sabe por quê? Que a gente está descortinando o que o inferno faz. É aí que está o detalhe. Por isso da importância, nós temos valorizado, não só nas nossas lives. 2025 nós vamos orar muito mais. Vai ter muito mais reunião de oração. Para que você se levante em sensibilidade e reconhecer, que é isso aí, eu estou vendo o inferno armando uma cilada aqui na minha frente, Olha ele querendo me afastar das pessoas, olha ele querendo me afastar da igreja. Olha, querendo que eu tenha uma porção de pensamentos contrários e pensamentos críticos a respeito de pessoas, do pastor e da igreja. Decapitei vários demônios hoje, aleluia. Você está se levantando como uma pessoa crítica, você está pensando errado, o inferno está cozinhando essa panela para você. Você é crítico, reclamador. 2025 você vai andar na luz, cara. Porque é o único caminho que nós podemos andar. Debaixo da iluminação, da luz. Eu estava falando sobre isso. Poder da verdade sendo revelada no nosso coração. De nos encher de uma verdade que dá segurança na nossa forma de pensar. Protege a nossa mentalidade. Diga aleluia. Estou animado com o que eu estou falando aqui. Estamos renovando o nosso pensamento nessa manhã, igreja. E muitas pessoas assistem de longe. O que nós estamos ouvindo todos os dias? Notícias ruins? Botando foco em bobagens que estão sendo feitas na internet? Não significa que você seja uma pessoa tapada, mas tome cuidado, cara. Você tem que ser governado pela mentalidade certa. A mentalidade de Deus. O mundo é um fracasso, é uma derrota, é um prejuízo só. É uma falta de tudo, mas em Deus, nós temos tudo nele. Eu queria te falar, porque olhando o comportamento do povo de Deus do passado, nós estamos falando sobre mentalidade reprovável. Todas as vezes que Israel recusava ouvir a voz de Deus,
é o que ele tem a dizer, é a sua palavra. Sua mentalidade, a mentalidade do povo era contaminada para o mal ou para o erro. Se você olhar um pouquinho a história e fizer um resumo bem básico, Deus falou, ande por aqui, é aqui que eu tenho te falado, é dessa maneira que vocês vão fazer e tal. E volta e meia o pessoal fazia o contrário. Aí me pergunta se vai dar certo. Claro que não. E Deus já sabia que nós somos um ser espiritual pensante. O que governa o meu pensamento é o que eu vou colocar na prática. Então, beleza, se eu lanço uma porção de sementes impróprias, sementes degeneradas, sementes corruptas, eu vou colher o quê, gente? Escuta bem, você tem que ser consciente disso, pelo menos nessa manhã aí, você que me assiste, você e eu, nós colheremos o que nós estamos plantando. Peça ao Espírito Santo para ajudar vocês a olharem o tipo de semente que está sendo plantada. Sementes de ofensa, sementes de falta de perdão, de ressentimento, sementes de avareza, sementes de que sei lá o quê. É isso que nós vamos colher. Você não tenha dúvida, o que o homem plantar é isso que ele vai colher. Gálatas capítulo 6. Eu já falei dezenas de vezes e volto a repetir para nós renovarmos a mente. O que eu espero da minha vida daqui a 10 anos? Está na dependência única e exclusivamente daquilo que eu estou plantando hoje. E vou continuar plantando. Porque não adianta, gente, eu plantei em 1920. Eu fui salvo, Jesus me salvou. E depois a continuidade? Estava conversando com o pastor Marquinhos. Cadê a continuidade da nossa vida? Semear para o reino, semear no Espírito é algo que tem que ser feito, cara, na decisão. Em maior parte de situações que nós vivemos não é agradável, mas nós semeamos o que é correto. Não o que a nossa carne deseja, não pela influência de um mundo maligno, onde todo mundo corre para lá. Você está na contramão. E tem que só pagar esse preço de maneira contínua, mas você vai colher. Se nós plantarmos a verdade, nós vamos colher os benefícios da verdade. Diga aleluia. Você entende isso, gente? Vamos embora pensar um pouquinho, porque ainda dá tempo de colher coisas muito boas. Dá tempo ainda de colher um futuro que Deus tem preparado para mim e para você. Principalmente nos dias que virão de segurança e proteção. Aleluia! Não me faltar nada. No mundo de necessidades não me faltará nada. Nem a mim, nem a você. Maravilha, esse é um dos assuntos que eu mais amo. E eu tenho muita iluminação de Deus dentro dessa área. Obviamente, pela essa questão de entender por dentro esse ser pensante, da qual nós temos que ser vigilantes da nossa maneira de pensar. Aí você me fala, pastor, mas eu sou assim, porque eu nasci numa casa que é dessa maneira, meu pai era dessa maneira, minha mãe é dessa maneira, meu cachorro era dessa maneira. Você pode até dançar, meu. Eu estou entendendo, mas você é um ser que decide mudar. Mas eu gosto de ser assim. Então você está numa situação difícil. Porque vai ter que matar esse gostar. Se quiser mudar, vai ter que matar. Até parece que a mentalidade reprovável é desagradável ao ser humano. Porque se fosse desagradável, ninguém estava nela. Toda a concupiscência carnal dos olhos, como diz lá 1 João, capítulo 2, verso 16, e o verso 15 ou 17, estão ali. Então é a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a soberba da vida é agradável a si mesmo. A carne tem que morrer. A carne tem que morrer. Para que eu tenha a mentalidade certa, plante o que é correto
e eu receba do céu. Manifestação do céu tem a ver com a nossa cooperação. Quantas vezes eu falo isso? Entende, gente? Mas, pastor, eu quero uma vida próspera. Você quer uma vida próspera, mas não planta. Quando é que um fazendeiro vai ficar feliz? Olha, minha colheita está chegando. E alguém pergunta para ele, e aí, você plantou esse ano? Não. Vão internar ele no pneu. Você quer colheita sem plantar? Gente, olha o básico, eu estou conversando o básico, porque o básico nos ensina. Jesus ensinava coisas simples. Como disse recentemente, Jesus não vai ser mais convidado para conferência nos dias de hoje, porque ele é muito simples. Então sempre estavam sendo contaminados, saindo, se desviando da maneira de Deus pensar. Eu vou dar alguns exemplos, obrigado, filho. Vou dar alguns exemplos para você. Salmo de 81. No entanto, o meu povo, disse Deus, não quis me dar ouvidos. Por quê? Porque é difícil quando Deus chega para você. Fizeram contigo, né, Elin? Perdoa. Aí eu mostro para Jesus todas as razões para não perdoar. E ele simplesmente quer que eu mostre as razões para eu também não te perdoar? Foi mal, desculpa. Sabe, gente, deixa eu te falar uma coisa. Para a gente andar na verdade, nós temos que ter um coração que se humilha. Se você não tiver um coração que se humilha, dificilmente caminhará com Deus. A própria palavra diz que ele resiste ao soberbo. Não anda. São espíritos antagônicos. Não tem como caminhar com Deus na soberba. Perto está o Senhor de um espírito quebrantado. Está na palavra. Ele pode entender a tua ira, a tua raiva e tal, mas se entrega de coração. E daqui a pouco aquilo ali tudo passa. O que ele quer é o nosso coração de maneira própria. Olha, Israel não quis o quê? Porque toda a sua palavra e quem ele é para o homem é o seu amor para com o homem. Vocês estão entendendo isso, gente? Bora continuar aí. Então o verso 12 diz assim, por isso eu deixei o meu povo na teimosia da sua própria vontade. Pastor, isso aí parece meu marido, vou te falar. Essa minha esposa, não catuca quem está do lado. Isso é teimoso, né? E seguirem seus caminhos errados. Quer dizer que então eu penso, como eu falei, eu coloquei uma frase aqui importante. Quer dizer que eu penso, eu acho que eu estou seguro na minha forma de pensar. Você que está na internet, preste atenção. Você tem achado segurança na sua forma de pensar? Pode ser que você esteja pensando desalinhado com a verdade. Não tem segurança nisso. E eu já te falei por que a gente pensa desalinhado e a gente arruma uma plataforma de segurança, de justificativa por que eu penso assim. Sabe qual é a gente tem uma jornada que isso acontece e é perigoso. Então o que acontece? Jesus, você entende, eu não te coloquei em primeiro lugar, é até difícil falar isso, Jesus, ali com meus dízimos, minha oferta, porque você viu, né? O que aconteceu? O cachorro passou mal, a minha sogra precisou de ajuda, a geladeira precisou de uma porta nova e tal, e a gente vai e faz uma plataforma de justificativa, por que a gente está pensando e age daquela forma? Quem está dormindo, diga amém. Isso. Também falo para mim, gente, eu não estou falando com você, eu estou falando comigo também. E ele em primeiro lugar? Eu vou perguntar de novo, para você não, para a internet. E ele em primeiro lugar? Aí eu... Recolhe a justificativa e plataforma, recolhe. É verdade, pastor. É verdade. É assim que funciona. Na vida de relacionamento, sempre alguém está dizendo, não, eu estou certo.
Não, ela fez comigo, ou vice-versa e tal. Aí começa a dar as encrencas de relacionamento. Porque eu estou numa plataforma de justificativa, por que eu estou agindo dessa maneira? Fizeram comigo, né, pastor? Eu vou fazer com a pessoa também. Mas esse é o espírito lá de fora. Como assim gentileza gera gentileza? Então eu dependo de você ser gentil para mim, para eu ser gentil com você? Boa! Alguém deu um não firme aí. Tá vendo? Tá vendo? Como nossa carne fica em alta? Ela se estressa fácil. Quer dizer que então uma pessoa que não faz nada e você continua sendo bom para ela e tal, e ela está sempre no somebody love contigo e você continua... É assim mesmo. Foi o que Jesus fez conosco. Quando nós éramos pecadores e inimigos. Ele me amou, continua me amando. Esses são os princípios do reino, gente. Eles não estão dentro do conteúdo da carne do ser humano, da sua forma meramente humana de pensar. E Jesus declarou para nós caminhos errados. A expressão, ouça isso, na teimosia do seu coração. Quem tem a Bíblia aí, a ARA, a revista é atualizada, uma versão mais antiga. Nesse verso está escrito na teimosia do seu coração. Tem como significado, vou colocar no primeiro aqui, assim deixei que andasse na teimosia, é isso aí, ó. Botei até um azulzinho ali. Na teimosia do seu coração e seguissem suas próprias inclinações. Ok, olha o significado. Na concupiscência do seu coração, em outras palavras, no desejo maligno do seu coração. Você sabe, a gente não consegue identificar que na nossa forma meramente humana de pensar, tem uma malignidade ali, tem algo que não vai permitir que eu seja construído. Não é um governo, gente, o ser humano ele quer ser bem sucedido, mas há uma baita diferença entre querer e plantar a semente certa. Ele é super inteligente, ele tem mestrado, ele é PhD, ganha até muito dinheiro, mas tem uma vida miserável na prática. Vida destruída de relacionamentos, de família. Por quê? Porque tem uma forma reprovável de pensar que só vai levar esse ser humano para o prejuízo. Poxa, eu estou feliz que você veio hoje nessa manhã. Gente, não tem nada a ver com o que eu desejo e peço a Deus para realizar na minha vida. Isso é uma parte. É uma parte até eu considero para vocês pequena. A maior parte da nossa jornada é uma caminhada de semeadura. De maneira própria, todos os dias, procurando fazer a vontade de Deus, procurando colocar a palavra de Deus em prática, porque é essa aí que nós vamos colher, e o céu se manifesta, é Ele responsável por trazer a colheita. Diga aleluia, glória a Deus. Jeremias capítulo 7, eu amo, essa é uma passagem que eu amo. Então eu dei, entretanto, essa ordem, Deus deu uma ordem, obedeçam-me. E eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, vocês andarão, veja igreja, em todo o caminho que eu ordenar. Mas para andar no caminho que Ele ordena, eu tenho que pensar naquilo que Ele me pede. Eu tenho que fazer do que Ele me pede a minha mentalidade. Porque tudo irá bem. Ele te construirá no meio de tempestades, de lutas, provações e adversidades. Uhul, aleluia! Pastor, os dias de hoje, não está fácil não. Cara, continua andando na direção que Deus aponta. Você vai ver o que Ele vai fazer. Daqui a pouco os inimigos não estarão mais presentes. Ele derrotará os seus adversários. Pastor, mas a luta é grande, então vem me abraçar, que eu também enfrento luta grande. Todos nós enfrentamos, faz parte da vida.
E aí o que eles fizeram no verso 24? Eles não deram a mínima para o que eu tenho a dizer. Até parece que mudou. Continua sendo a mesma coisa. As pessoas não percebem o quanto volta e meia são abraçados por uma forma reprovável de pensar. E está sendo reprovada pelo céu, porque não está em linha com a verdade. Então, seguiram o raciocínio rebelde, os pensamentos da sua axiologia, do que eu quero pensar e do que eu determinei que vou fazer, e dessa forma é que eu penso sobre pessoas, sobre igreja e tal, é mesmo? Em seus corações, como é que Deus colocou? Maus. Interessante, era povo de Deus, como é que pode ter coração mau? Uau! Então eles andaram para trás e não para frente. O maior desejo de Deus é que eu e você, nós terminemos a nossa carreira bem. E isso não vai acontecer como um pedido de oração. Pode escrever isso aí. Aqui é a prova. O que Deus tem. Eu que sei, Elinho, que pensamentos eu tenho a teu respeito. Pensamento da igreja. Pensamentos de bem. Pensamentos de, não de mal, cara. Para dar o fim que vocês desejam. Quem é que não quer ser abençoado em família? No trabalho? Em tudo que põe as mãos, é bem sucedido. Uau, peraí. Como é que é isso? É a minha cooperação andando nos caminhos que eu tenho que andar. Assista, hoje à noite eu vou continuar falando lá no recreio, na direção certa. Estão entendendo isso nessa manhã, gente? É muito importante. Vou passar agora mais outras escrituras aqui, ó. Efésios capítulo 2, verso 3. Eu peguei tudo na Bíblia Viva. Às vezes a Bíblia Viva é isso aí, né? Ela traz um recheio, né? Maravilhoso aí. Todos nós costumávamos ser tais quais eles são. Ele estava falando do tempo que nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Então eu tinha a natureza das trevas, mas eu fui liberto e você também. Uhul! Manifestando pelas nossas vidas o que, gente? O mal que havia dentro de nós e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Você pode estar certo, você e eu, nós temos que liderar os nossos pensamentos. Você tem poder de controlar o que você pensa. Saibam disso, a nova criatura está nessa condição de reconhecer e controlar a maneira de pensar e tomar a decisão, obviamente, com base no governo. Eu tenho, você decide. Quem está pegando isso nessa manhã? Oh, pastor, eu pensei que eu não era tão ruim assim. Não, não é você, você é uma nova criatura. Mas se eu e você não controlarmos a nossa forma de pensar, a malignidade ganha espaço. Uau, mas eu sou nova criatura. Pois é. Você é um ser espiritual transformado, o Espírito Santo habita em você, mas é responsabilidade nossa cuidar da nossa forma de pensar e não ser contaminado. Nossa, que manhã preciosa. O dia que a igreja começar a pegar isso, e a igreja não recebe muito ensinamento sobre isso, não. Mas o dia que ela receber ensinamento sobre isso, ela começar a meditar sobre essas coisas, vai virar uma chave na vida dela. A igreja que eu estou te falando não é placa, não. É você, sou eu. A sua vida vai mudar. E a minha vida também, todos nós. Então Paulo afirma que nós estávamos mortos. E por causa dessa condição, a nossa mentalidade era carnal. Em outras palavras, mentalidade carnal, mentalidade morta e inclinada para o mal. E continua sendo assim, gente. Então, concluindo na questão de mentalidade, está claro, vou terminar aqui. Está claro, tem mais coisas para falar. Fala para o teu irmão, volta domingo. Não, pastor, eu estou firme, eu sou crente. Amém. É a melhor coisa do mundo é a igreja, gente.
Eu amo estar na igreja, eu e a Dê, a gente ama. Então vamos lá. Então estou concluindo, na questão de mentalidade, está claro que ela é a expressão. A minha mentalidade é a expressão do meu ser. Minha mentalidade é a expressão do meu ser. Você é um ser pensante. Então a mentalidade do homem é a expressão. É isso aí, eu já tinha falado, né? A mentalidade do homem é a expressão da condição do seu espírito. É interessante Jesus falar algo, eu vou finalizar com isso. E na semana que vem eu quero te mostrar uns desenhos, eu acho que através de desenhos eu posso te ajudar algumas coisas. Mas Jesus falou assim, olha, a boca fala do que está o quê? Cheio, o que governa a sua mentalidade. Se eu começo a botar o foco em alguma coisa que está gerando medo, e meu Deus, todo dia eu assisto aqueles vídeos de assalto, de morte, de não sei das quantas, cara, não dá um mês você está desesperado. Você está na síndrome do pânico, e você se colocou dentro da síndrome do pânico, por causa de foco. Você não faz ideia de como imagem fala mais alto do que palavras. É por isso que a cultura de hoje são imagens e rápidas. É questão de 1 minuto, 2 minutos de coisa que te deixa assim. Você está bebendo veneno e não está sabendo. Você não é responsável por conhecer e você tem o direito e tomar a decisão de assistir só o que te edifica. Seja sábio, cara. Assista aquilo que te edifica. E você vai entrar num universo pequeno, óbvio. O pastor Teixeira leu aqui. Eu quero ler isso contigo para a gente terminar. Vá lá comigo. Filipenses capítulo 4. Pessoal de casa, pega comigo aí. No verso número 8. Nós conhecemos um pouquinho o 7, o 6. Porque não andeis ansiosos de coisa alguma. Jesus já tinha falado isso no verso 6, Filipenses. Não ande ansioso, Alinho, de coisa alguma, mas faz o seguinte, isso aí que está querendo gerar preocupação e você está enxergando ou tendo uma imagem de que as coisas vão piorar, você vai ser destruído, nada vai acontecer, que de repente você está abandonado e Jesus me ajuda, olha só o que está acontecendo comigo, situações que eu estou passando, legal, vamos apresentar diante de Deus. Apresenta tudo isso diante de Deus, cara. Ora, fala com Ele, Senhor, Tu és o Deus que cuida da minha vida, olha essa situação. E a paz, e com ações de graça, já agradecendo, Senhor, obrigado. Pela Tua mão de poder sobre essa situação. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Aqui dentro, gente, não é aqui, nem do lado de fora. É aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso espírito e a nossa mente em Cristo Jesus. Guardará você, um ser espiritual pensante. Aí a gente não vai mais adiante, o pastor Teixeira até leu, falou, declarou, o verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, diga verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, isso aqui é uma ordem do Espírito Santo para nós, seja isso o que ocupe o seu pensamento. É isso aí. Você é tão livre que você decide o que você vai pensar. Não deixe o inferno governar a tua maneira de pensar. Para destruir casamento, relacionamentos. Para destruir a sua jornada para frente em todas as áreas. Não deixa, cara. Você é livre. Você foi liberto pelo sangue de Jesus.
Vamos dar um não a ele. Não. Você está insistindo que eu faça isso, rompa com a minha casa, com o meu casamento, com isso? Não. O que é? Não. Eu amo a minha esposa, vamos mudar aqui, a gente vai chorar junto, eu vou pedir perdão a ela vai pedir perdão a mim. Aleluia! Gente, essa aí, quem manda em você é você. Mas seja uma pessoa que identifique isso. De que você está sendo contaminado com veneno. Maravilha! Exerça a sua liberdade em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 5. Pensei que eu ia acabar. É o Espírito Santo, ele está trabalhando. Glória a Deus. Gálatas 5. Verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Depois diz assim, Alinho, toma cuidado, permanece firme e não se submeta de novo a jugo de escravidão. É isso que o inferno vem, ele vem com um jugo, cara, de uma maneira errada de você pensar sobre tudo, até sobre a tua própria vida. Chuta que é laço, alguém lembra disso aí? Glória a Deus. Amém, queridos? Fique de pé nessa manhã.